O funcionário de uma empresa recebeu pelo webmail uma mensagem supostamente do banco no qual tem conta, informando que ele havia sido sorteado e ganhara um prêmio de R$ 1 milhão. Para resgatar o prêmio, o funcionário foi orientado a clicar em um link e digitar seus dados pessoais e bancários. Após seguir as orientações e enviar os dados digitados, percebeu que o endereço do banco era falso, mas muito semelhante ao endereço verdadeiro. O funcionário foi vítima de um tipo de fraude conhecida como A. Defacing, B. Warming, C. Phishing, letra D. Keylogging e letra E. Joking. E aí, pessoal, o que vocês acham que é a resposta dessa questão? Bem, observa que ele diz que o usuário recebeu um e-mail por webmail informando que ele havia sido sorteado. Quer dizer, parecia ser algo bem interessante, né? Mas diz que para resgatar o prêmio, ele foi orientado a clicar num link e digitar os dados pessoais e bancários. Após ele seguiu as orientações e enviar os dados digitados, percebeu que o endereço do banco era falso, que aquele site não era verdadeiro, mas era muito semelhante ao endereço verdadeiro. E o funcionário então foi vítima de um tipo de fraude bem conhecida. Em que nós vamos acreditar aqui? Bem, deixa eu mostrar para vocês aqui uma informação bem interessante. Existe um tipo de ataque que nós chamamos de phishing. Phishing significa quando acessamos um site ou um e-mail falso, muito parecido com o verdadeiro, mas que tem como intenção capturar informações de identificação pessoal. Então, quando nós acessarmos um e-mail que é falso, mas é bem parecido com o verdadeiro, por exemplo, aqui eu tenho um e-mail que aparentava ser do Banco do Brasil, mas não era do Banco do Brasil, era alguém que me enviou um e-mail falso com a logomarca do Banco do Brasil, com a identidade do Banco do Brasil, muito parecido com o verdadeiro, mas na verdade era um e-mail falso de alguém tentando se passar pela empresa Banco do Brasil para me convencer a clicar nesse link. E quando eu clicava nesse link, que está aqui no e-mail, aparecia um site da web muito parecido com o do Banco do Brasil, também com a logomarca, a identidade visual, mas era também um site falso e que tinha como intenção apenas capturar as minhas informações de identificação pessoal. Isso é o que nós chamamos de phishing. Então, sempre que a gente ouve falar sobre phishing, é uma técnica que cria sites ou e-mails falsos, parecido com os verdadeiros, mas com a intenção de capturar informações de identificação pessoal. Se a gente observar, voltando agora à própria questão, de fato ele mencionou a ideia do phishing, porque ele disse que o funcionário foi orientado a clicar num link e digitar seus dados pessoais e bancários e que após seguir as orientações e enviar os dados digitados, percebeu que o endereço do banco era falso. Quer dizer, na verdade, não era um site verdadeiro. Era um site muito parecido com o verdadeiro, mas que tinha só a intenção de capturar as informações e os dados de identificação desse usuário. Essa fraude é que nós conhecemos como phishing, né? Pessoal, não era defacing, porque na verdade defacing é outra técnica que nós chamamos de defacement ou defacer, que é uma técnica de pichação para alterar a originalidade de um site. Não era a técnica do worming, na verdade nós chamamos de worm quando um verme ataca o sistema e se replica muito rapidamente através das redes. E também não era a técnica do keylogging, que na verdade nós chamamos de keylogger, que é uma técnica que vem associada a um programa espião conhecido como spyware, que monitora todas as atividades do usuário de acordo com o que o usuário digita no teclado físico e armazena o que o usuário digita no teclado físico num arquivo de texto, que é o keylogger, enviando essas informações para o mal intencionado que estava espionando o que o usuário digitava no teclado. É a técnica do keylogger, que vem associado normalmente a um programa espião chamado spyware. E também não era uma brincadeira, um joking aqui como ele está dizendo. Então, de fato, era um phishing. Era um site ou um e-mail falso, parecido com o verdadeiro, mas que tem como intenção capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma, resposta para essa questão. Ok?